Há histórias na Bíblia que parecem simples, mas escondem segredos que só o tempo revela. Histórias que Deus escreveu não apenas para um homem, mas para toda a humanidade. E entre essas histórias, há uma que continua ecoando, milênios depois. A história de José, o filho de Jacó. Mas o que José fez foi muito mais do que interpretar sonhos, muito mais do que ser vendido pelos irmãos. José carregava um mistério divino. Deus o havia escolhido para salvar o futuro da humanidade, mesmo quando ele não entendia o que estava acontecendo. José nasceu com algo diferente. Desde menino ele sonhava. Sonhos tão fortes, tão vívidos, que pareciam tocar o céu. Ele via feixes de trigo se curvando diante dele. Via o sol, a lua e as estrelas inclinando-se à sua presença. Mas o que José não sabia é que Deus estava lhe mostrando o destino, um destino envolto em dor, rejeição e glória. Seus irmãos, movidos pela inveja, tramaram contra ele. E em um dia quente, debaixo do sol do deserto, José foi arrancado da sua casa e vendido como escravo. Ali, acorrentado, longe de tudo o que amava, ele podia ter se revoltado. Mas José guardava dentro de si a voz que ouvia em seus sonhos. Espere, José. Eu estou contigo. Era Deus. Mesmo quando o silêncio parecia gritar, mesmo quando a dor o cercava, José não desistiu. No Egito, ele foi comprado como escravo. Serviu na casa de Potifar, onde sua fidelidade brilhou tanto, que até o próprio Potifar via que Deus estava com ele. Mas o inimigo não descansa quando vê a promessa se cumprir. E uma falsa acusação o lançou em uma prisão escura. Imagine, um homem inocente, preso injustamente, esquecido por todos, menos por Deus. Porque o que José não sabia é que aquela prisão era o caminho para o palácio. Era ali, naquele chão frio, que Deus moldava o coração de um governador. Anos depois, o faraó teve um sonho. Ninguém conseguia interpretá-lo. Foi então que lembraram-se do prisioneiro hebreu. Chamaram José. E ali, diante do trono do homem mais poderoso do mundo, José falou com calma. Eu não posso, mas Deus pode interpretar esse sonho. Em um instante, o céu se abriu. José revelou o que ninguém sabia: 7 anos de fartura. Seguiriam-se de 7 anos de fome. Mas o mistério estava além disso. Deus não apenas o usou para salvar o Egito. José se tornaria a chave da sobrevivência do povo de Israel. Se ele não tivesse sido vendido, se não tivesse passado pela dor, se não tivesse caído na prisão, então o povo de Deus teria perecido na fome. Cada lágrima, cada noite escura, foi parte de um plano divino misterioso, um plano para preservar a linhagem da promessa, a mesma linhagem que um dia traria ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. E é aqui que o mistério se revela. O que José viveu não foi apenas uma história antiga, foi uma profecia viva. José foi a sombra do Cristo que viria. Traído pelos irmãos, vendido por moedas, injustiçado e depois exaltado. José foi o reflexo de um Deus que transforma o mal em bem, a dor em propósito, a prisão em trono. Hoje, talvez você se sinta como José, traído, esquecido, sozinho, mas ouça com atenção. Deus ainda está escrevendo a sua história. O que parece injustiça pode ser o caminho da sua exaltação. O que parece perda pode ser o início da sua missão. Porque assim como José, você não está perdido, você está sendo preparado. E quando chegar o tempo certo, Deus te colocará no lugar onde o seu propósito se cumpre. E tudo fará sentido. José não apenas interpretou sonhos. Ele mudou o destino do mundo. E o mesmo Deus que guiou José está guiando você agora. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem poderosa com alguém que precise ouvir. Deixe que a fé de José inspire o seu dia e que o Deus dos mistérios continue te guiando, mesmo quando você não entende o caminho. Porque Deus nunca erra. Ele apenas escreve em linhas que os olhos humanos ainda não conseguem ler.